Vamos agora em Apocalipse 12, um dos textos mais difíceis do Apocalipse, que todo mundo briga por causa desse texto. Vamos lá, Apocalipse 12. Quase todo seminário a gente fala de certas coisas, né? Apocalipse 12 de vez em quando entra nos nossos seminários. Primeira coisa que Apocalipse 12 faz é estabelecer o cenário. Ele vai contar uma história, e para que nós entendamos a história escatológica, a história dos últimos dias, ele vai estabelecer o cenário dos personagens. Então, primeiro ele fala assim: viu-se um grande sinal no céu. E a primeira coisa que você nunca estudou conosco precisa prestar atenção é que ele apresenta essa visão na voz passiva, enquanto que todas as outras ele apresenta na voz ativa do passado. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu ouvi, eu vi, eu ouvi. E aqui ele diz, foi visto, viu-se. Imagine você estar na terra vendo, viu-se um grande sinal no céu. Foi visto lá no passado um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Por que você está lendo tão rápido, professora? Porque hoje não é dia de interpretação de texto, hoje é dia de cronologia. João viu uma mulher no céu e aí ele viu um dragão. Quem são os personagens? A mulher, o dragão. A mulher, todo mundo debate se é Israel, se é a igreja, se é Maria. Eu diria que as evidências mais profundas e mais fortes e mais proeminentes estão para dizer que a mulher é Israel. Deus está nos mostrando um cenário do plano da redenção. Quem está nesse cenário? Uma nação que Deus escolheu para que dela viesse o Redentor, o Messias. Há um inimigo de nossas almas que esteve lá no jardim, tentou Adão e Eva, eles caíram e ele vem tentando destruir a humanidade até o fim e ele só vai ser destruído de fato no fim. Então nós somos apresentados a ele, que é o dragão, a grande serpente, o diabo e Satanás. E aí Deus ainda apresenta, após o nascimento do bebê, ele apresenta o filho, que provavelmente é o Messias. E aí há um grande debate também. Não, mas o filho é a igreja que foi arrebatada e dararara. Creio que as evidências apontam para que é o Messias, mas fique à vontade na sua interpretação, não vamos brigar por causa disso. O que eu peço tão somente é que você estabeleça o personagem no início e você chegue no fim do texto com o mesmo personagem ainda sendo, né, para ficar coerente a interpretação. E então eu vou usar a minha interpretação, vou dizer que a mulher é Israel, o dragão é Satanás, isso já é o óbvio, e que o filho é Jesus, que nasceu, Satanás tentou matá-lo ali, ele teve que fugir para o Egito, lembra? Em Belém, Satanás foi matar todas as crianças, mas Jesus nasceu, viveu, teve o seu ministério e ao fim ele morreu, foi sepultado e ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele ascendeu para foi arrebatado para Deus e para o seu trono, trono de Jesus, o trono de Deus. Temos então cenário. A mulher está grávida com dores de parto para dar à luz. Ele apresenta o dragão com 7 cabeças coroadas e 10 chifres. Por que eu coloquei as coroas aqui na cabeça? Para a gente não se esquecer, porque lá no capítulo 13 as coroas mudam de lugar. Ou seja, o império do capítulo 12 é um império diferente do capítulo 13. No passado, o império ele era coroado pelas suas cabeças. No futuro, o império será coroado pelos chifres. É um pouquinho diferente. Uma diferença importante para a gente saber discernir quem é quem no cenário do fim dos tempos. E temos um filho macho. O texto, né, parece que Deus deu voltas para nos dizer. O filho, ele é um varão em algumas palavras, alguns textos diz, mas literalmente é um homem. É um filho, ele é filho da mulher e ele é macho, ele é homem, ele é do sexo masculino, ok? É um varão. Em seguida de apresentar os personagens, nós vemos um parágrafo, um versículo que é quase um parênteses, porque ele vai fazer a transição. Então ele foi lá de apresentar o passado, e aí ele traz, e a mulher fugiu para o deserto, onde ela foi nutrida 1260 dias.
Percebeu? Ele foi do que já aconteceu. Mulher Israel foi escolhida, ela deu à luz, nós temos Satanás que quis matar o filho nasceu, e aí ele viveu, e aí ele subiu. Agora a gente vai transicionar para os últimos dias, ok? Já falei para vocês de 1260 dias lá atrás, então agora eu vou falar dessa mulher, o que vai acontecer com ela nos últimos dias. E ele diz, no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Depois disso, ele continua falando de algo que vai acontecer no futuro, mas ele transiciona agora para as dimensões do espírito, e ele fala da guerra entre Miguel e seus anjos, que são vitoriosos, e a guerra entre Satanás e seus anjos, esses são os derrotados. A mulher, ela é sustentada por Deus no deserto. 2 vezes ele fala da mesma coisa. Uma vez ele fala nutrido e da outra vez ele fala sustentado. Uma vez ele fala tempos e meio, 3 tempos e meio, e na outra vez ele fala 1260 dias. Então ele fala no versículo 6 de 1260 dias e no versículo 14 ele fala de tempo, tempos e meio tempo. Ok? E lá no finzinho do texto ele diz que... Vamos ler esse texto, porque ele é complicado, mas vale a pena ler. E houve guerra no céu, versículo 7. 12, 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Perceba que quando ele estabeleceu o cenário do passado, ele diz, lá no versículo 3, 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, dos astros. Provavelmente está falando dos anjos, e lançou-as sobre a terra. Nesse momento, lá atrás, na queda de Satanás, ele fez com que muitos anjos caíssem junto com ele, e diz que eles foram lançados na terra. Mas ele não perdeu o seu lugar nas dimensões do espírito, ele continua atuando nos céus, ok? Depois dessa guerra futura, com Miguel e seus anjos, o lugar de Satanás, de atuação, de permissão de Satanás vai mudar, ele vai descer mais um degrau, ok? Preste atenção nisso aqui no templo, que isso é importante. Foi precipitado, versículo 9, foi precipitado na terra, seus anjos lançados com ele. 10. Quando eles são precipitados depois dessa guerra celestial, João ouve uma adoração celestial. E esses que estão adorando estão no céu, no terceiro céu. E eles estão adorando e eles falam assim, agora é chegada a salvação, agora. Quando Satanás perde mais uma vez e desce mais um degrau, agora é chegada a salvação. Pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então, Satanás ele entra na presença de Deus em algum lugar, de alguma maneira, para acusar os santos que estão nos céus. Esses santos que estão nos céus estão falando, aleluia, finalmente o cara se foi. Versículo 12, alegrai-vos, ó céus, os céus agora estão em festa. E quem habita nos céus? Quem habita nesses mesmos céus também estão em festa. Ou seja, vocês que estão aqui no céu sendo atormentados, ou acusados, ou sei lá, vocês e os céus, preste atenção, 12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Todos os que habitam no céu, seja lá onde for que eles estão muito felizes, porque agora Satanás não pode mais fazer, nem acusar, nem fazer nada contra eles. Isso é uma alegria. Não sei porquê, não sei como funciona isso. Versículo 12 no meio aí. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Aqui é grande fúria, grande furor, é grande tumos, a palavra aí. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui em algum lugar, talvez no início, talvez aqui um pouquinho antes da abominação desoladora, acontece essa guerra, Satanás perde essa guerra, e ele agora sabe que tem pouco tempo. E o dragão, quando se viu lançado na terra, versículo 13, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho não, aqui ao varão. Não tem filho na frase, ao varão.
E foram dadas à mulher as asas as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde ela é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Perceba que ela está num deserto, ela não está no paraíso, ela não está no jardim do Éden, ela não está no céu, ela está num deserto protegida por Deus aqui na terra. Satanás vai continuar tentando ir atrás dela. Se ela estivesse no céu, Satanás não poderia tentar ir atrás dela. Então ele tenta ir atrás dela, ele lança a água da sua boca, mas não dá certo, a terra engole a água. A terra ajuda a mulher, então a mulher está na terra, Satanás está tentando ir atrás da mulher na terra. E ele ficou muito irritado, porque ele não conseguiu fazer nada contra a mulher, versículo 17. Ele decidiu fazer o quê? Fazer guerra aos demais filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quem são, por favor, igreja? Ah, sim, a igreja. Igreja, me diga quem que é, que guarda a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? É a igreja. Chame do que você quiser, de santos da tribulação, de crentes. Crente e santo é igreja. Não me acharam nenhum texto para me dizer até hoje que não existe igreja durante a tribulação aqui. Pois você conversa comigo, me manda seus textos, não por inferência, textos claros. Mas de qualquer maneira não vamos brigar por causa disso. Vamos seguir adiante. Que temos aqui então para a nossa cronologia, que a mulher fugiu por 1260 dias e que ela fugiu também e ficou alimentada por Deus por tempos e meio tempo, que está em algum lugar aqui, isso. Ok, tudo certo? 7 anos. Abominação desoladora. Os 1260 dias. Jesus falou para fugir quando? Quando vocês virem a abominação, sebo nas canelas. Eu pensava, mas eles não vão chegar lá no deserto em 1260, eles não vão chegar lá em 10 dias, eles vão, não sei como eles vão, mas eles não vão chegar muito rápido. E eu colocava esse mês aqui por causa disso. E por alguns outros motivos, mas provavelmente estava errada. Provavelmente elas... É que eu fico pensando também, né? São muitas coisas que passam pela nossa cabeça. Jesus vem lá na 7ª trombeta. Os que estão, a mulher que está no deserto, sendo ministrada por Deus, ela vai subir. Talvez não toda ela, mas todos aqueles que escolheram o seu Messias ali no deserto vão subir na 7ª trombeta. Será que ela continua sendo guardada depois? Ou não? Quem não escolheu Jesus, mas também não estava lá em Jerusalém recebendo a marca da besta, eles agora estão ao léu. Será que sim? Será que não? Será que esses tempos a gente consegue esticar para 1290 dias? Não sei, porque em Daniel também tem tempos e meio tempo, e são 1290 dias. Então, são muitas coisas que passam pela nossa cabeça, mas a essência está aqui, ok? As cogitações a gente... É bom a gente pensar, e é por isso que a gente se reúne, né? Eu estou aqui ensinando, mas seria muito mais legal se a gente fizesse uma mesa redonda e todo mundo pudesse trazer as suas ideias. Seria bem mais legal, concordo. Marca e vamos fazer. Apocalipse 13. Vamos, agora sim o Apocalipse, pode falar que o Apocalipse é um bicho de 7 cabeças, é só aqui no 13. É daí que sai, então, o termo. A interpretação bem brasileira. É, porque o povo fala, é muito difícil. Não, mas não é um bicho de 7 cabeças, é só no 13 que tem um bicho de 7 cabeças. E no 12 também, mas... Quem é essa besta quadrada que é o anticristo? A gente tem muito essa nomenclatura, né? Bicho de 7 cabeças, besta quadrada. Então, onde a gente tira isso, né? Apocalipse 13, nós temos a primeira besta que sobe do mar, que se refere ao anticristo. Ele recebe uma ferida mortal na cabeça, mas ele vive, ele blasfema contra Deus e os santos,
ele persegue os santos e ele recebe permissão de Deus, porque Deus ainda é soberano, sempre será soberano. Ele recebe permissão de Deus para vencer os santos, ou seja, haverá martírio. Como há martírio daqui para trás, como houve martírio na igreja primitiva aos montes. Haverá martírio aumentado nos últimos dias. E os ímpios adorarão a besta. Quando a gente estudou Apocalipse 17, vocês lembram quando a gente fez a dança das cabeças lá em Apocalipse 17? O anticristo, ele não é nenhuma das 7 cabeças, ele é uma 8ª cabeça. E o império vai ter uma das suas cabeças cortadas. Será que aqui já subiu aquela 8ª cabeça? Mas aqui ele tem 7. Vai subir uma 8ª. Ele vai receber essa 8ª cabeça, diz aqui no versículo 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Será que ele pulou aqui o cenário lá de Apocalipse 17, já subiu aquela 8ª cabeça, e aquela 8ª cabeça já é o anticristo, e aqui ele pula de falar das cabeças do império e transiciona para falar, é uma coisa dúplice, ele fala tanto da cabeça do império como do anticristo, que é o cabeça dessa cabeça do império dos últimos dias? Não sei. Devaneios. Devaneios. Vamos colocar todo esse cenário na nossa linha do tempo. Quero que vocês se lembrem, a gente leu aqui o versículo 3, olha o 4. E adoraram o dragão e deu à besta sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vocês lembram que essa pergunta é uma resposta a uma outra pergunta que nós vimos, que já está, nós não vimos hoje, mas nós vimos em Apocalipse 6, 17. Quando está acontecendo o fim da guerra, os anjos estão caindo, né? Satanás e seus anjos, seus demônios, seus anjos caídos estão caindo sobre a terra, e o povo se esconde daquilo, eles veem, o céu se abre, e eles veem que é Deus que está gerando isso, e aí eles perguntam assim: meu Deus do céu, está chegando o grande dia da ira do Cordeiro. Quem vai sobreviver a esse negócio? Quem poderá subsistir? E daí a um pouquinho já acontece a morte e ressurreição, entre aspas, do anticristo, a abominação desoladora, e aí eles falam: uau, agora será que ele vai batalhar contra ele? Será que o Cordeiro vai batalhar contra? Será que alguém pode contra esse cara? Não sabem eles, não perdem por esperar. 7 anos, 42 meses é o tempo de ação do anticristo, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqui que a gente pensa, mas não é só lá em Israel, não é só lá no Oriente Médio. Foi dado ao anticristo o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Expande então agora isso para o globo, provavelmente. Esse não é o único texto que diz isso, mas é um dos textos que nos leva a pensar que esse governo do anticristo vai ser algo muito maior, mais expandido, né, do que somente. E então, aqui na minha cronologia, vocês veem, né, que eu comecei com 1 mês, já transicionei com o meu 1 mês para cá, pelo menos um deles, né? E então nós temos 42 meses a partir da abominação desoladora. Ou seja, no fim do ministério das 2 testemunhas, de novo, cai esses 42 meses. Quer dizer que ele vai parar de agir aqui? Não, mas ele não poderá mais perseguir
os santos. Então, acabou o tempo de perseguição dos santos após 42 meses, porque os santos vão subir na 7ª trombeta. Faz sentido? Vamos lá, próximo capítulo. Vamos recapitular então. Nós temos os 7 anos. Vocês sabem que isso aqui está fora de escala, né? Só dizendo. Temos. Agora eu preciso decifrar o que eu quis dizer com cada uma dessas figurinhas. A mulher está no deserto por 3 tempos e meio, sendo nutrida e sustentada por Deus. É isso que é essa mesa no deserto. Agora eu lembrei. Por 42 meses, o anticristo está agindo, está perseguindo, está instituindo a marca da besta e a adoração à besta. Por 1260 dias, nós temos o ministério das 2 testemunhas. E por 42 meses, nós temos também Jerusalém sendo pisada pelos gentios. All right? Temos aqui todas as nossas cronologias. Já lemos todos os capítulos que não são cronológicos, mas que falam da cronologia. Capítulos cronológicos, 7 selos, 7 trombetas, 7 bacias da fúria. Os outros são capítulos parentéticos, mas que também falam e encaixam em algum lugar da cronologia. Vamos juntar tudo agora, Daniel e Apocalipse. Depois eu vejo se tem perguntas. Daniel 9, 27. Ele fortalecerá uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos, uma semana de anos. E na metade da semana, aos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até o fim, até a consumação, até a morte. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos juntar aqui agora os 3 tempos e meio de Daniel 12. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, Daniel está falando, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e meio, e quando terminarem de destruir ou dissipar ou dispersar a mão, o poder do povo santo ou do povo santificado, tendo sido santificado pela perseguição e pela martíria, que seremos forjados pelo martírio, perdão. Todas essas coisas se cumprirão. Então, nós temos aqui 3,5 tempos, e se vai até o terminar de dispersar o povo santo, eu imagino que seja até a 7ª trombeta, ou até o arrebatamento, ou até a vinda de Cristo. Quando a gente fala arrebatamento, a gente sempre quer dizer, na verdade, a vinda de Cristo, que a vinda de Cristo é o gatilho para o arrebatamento, mas antes ainda o gatilho para a ressurreição dos santos. Vamos acrescentar aqui Apocalipse 12, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e meio tempo, fora da vista da serpente. Mas ela está na terra. A serpente não pode chegar nela, mas ela está na terra. Daniel 12, 11. Desde o tempo em que o contínuo, se referindo ao sacrifício, for tirado. Aqui a palavrinha sur, a gente coloca porque tem um outro texto que eles emprestam a palavra, mas é outra palavra e isso nos atrapalha na cronologia.
Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Nós sabemos que a abominação desoladora é o momento em que é tirado o sacrifício. Ele vai falar, não precisa mais sacrificar aqui não, para esse Deus aí não, pode sacrificar para mim agora. O contínuo é um sacrifício que é no templo de Deus, para Deus. Apesar de não conhecerem a Deus, estão fazendo para Deus. O Deus dos judeus, que é o Deus Yahvé. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, tem ainda um tempo para todo o juízo se desenrolar. E pela nossa cronologia, nós sabemos que temos ainda 7 bacias da fúria que estão chegando ainda, que não foram derramadas ainda. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão, que é assoladora? Lembra que a gente fez uma diferenciação lá no seminário de Mateus 24? Nós diferenciamos a abominação desoladora de transgressão desoladora. Até quando durará a visão do sacrifício, do contínuo, e da transgressão, que é assoladora, para que seja entregue o santo e o exército a fim de serem pisados? Desde a transgressão até o fim. Quanto tempo dura? 2.300 dias. A gente está chamando tardes e manhãs de dias. Existem muitas maneiras de interpretar. Peguei o mais simples. Uma tarde e uma manhã é um dia. Só que na contagem bíblica, que a cair da tarde, começa um novo dia. Então, nós temos aqui, vocês estão vendo, 7 a 8 meses. Do momento em que a aliança é fortalecida, em 7 a 8 meses começam os sacrifícios. E o início desses sacrifícios, que Deus não pediu, que não foram estabelecidos pelo Messias, como está em Ezequiel, Deus chama de transgressão desoladora ou assoladora. Eu poderia dizer que essa transgressão foi a construção do templo? Sim, foi o que eu acabei de falar. Representa para Deus uma transgressão. E especialmente, não só o prédio em si, mas quando começam os sacrifícios, aí a adoração começa. E aí, quando não exato. Quando houver o sacrifício, aí você qualificaria. Sim, eu achei que eu tivesse falado isso. Falo de novo? Não, eu falei direitinho. Capítulo 11, Apocalipse 11, 2. E deixa o átrio que está fora do santuário no médio, porque vai ser dado às nações ou os gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. É interessante porque tem uma... Quando eu falei nações agora, que muitos textos trazem nações, né? Há muitos projetos de muitos anos para internacionalizar Jerusalém. Todos os povos querem Jerusalém. E faz muito sentido que as nações pisem a cidade, porque ela será entregue aos gentios e às nações. Por 42 meses. Faz sentido com essa questão da internacionalização, que, né? Então, se você vai fazer um tratado com eles, então a gente quer Jerusalém, porque a gente também quer o templo para todo mundo, e aí os judeus talvez achem que, puxa, que legal, porque afinal de contas devia ser uma casa de oração para todos os povos, isso faz sentido. Eu não sei como é que vai rolar isso, mas temo pelo que farão em Jerusalém. Apocalipse 11, 3. Darei minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias em pano de saco. Estão conseguindo acompanhar cada texto que está montando cada linha dessa cronologia? Para você depois não falar, não, mas está errado isso daí. Lembrando, que não está a correção aqui, não chegou, não deu tempo, que isso vem para cá e isso vem para cá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Nós já colocamos todos os tempos, 1290 de Daniel e 335 de Daniel, a construção do templo até o fim, quanto tempo dá, os 42 meses de Jerusalém sendo pisada, o ministério das 2 testemunhas e
a fuga da mulher, a proteção da mulher no deserto. Esse tempo é chamado de grande tribulação ou grande angústia, como nós vimos lá em Jeremias e em Daniel. Muitos santos subirão daqui. E está aí a cronologia toda. Tudo certo, nada resolvido? Lembrando das discrepâncias dos ciclos lunares, porque em 1290 dias nós temos 43 ciclos lunares. Então algo acontece nesse último ciclo lunar, além dos 1260 dias, além dos 42 meses. Ok? Onde nós temos somente 42 ciclos lunares. E é por isso que a gente tem esse mês extra aí, que, para a alegria geral dos meus alunos, a gente está passando para o fim da semana nas nossas tabelas. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Em 1335 dias, nós temos 43 a 44 ciclos lunares, dependendo de que ano que é. Porque os períodos de 3 anos e meio você tem 12 meses, 13 meses, 13, 12, 13. Então, dependendo do ano, né? É complexo esse negócio dos calendários. Ainda bem que Deus nos deu um monte de coisa para contar dia, para contar mês. A gente sabe o que é um mês lunar, a gente sabe o que é um mês gregoriano. Temos, a não ser que o anticristo mude todos os calendários, a gente continua com as nossas contagens aqui. Faltou alguma coisa aqui? Faltou as adaptações do calendário que eu coloquei aqui no fim. Para vocês verem o mês e os 30 dias lá no fim da tabela, do fim da cronologia, ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Obrigada a vocês que estão tentando ajudar a divulgar. Deus abençoe vocês e nos dê sabedoria para não falar asneira. Pergunta: você acha que os dias serem mais breves durante a tribulação pode ser Deus mostrando misericórdia mesmo durante um evento tão violento provocado por Ele mesmo, mostrando assim as 3 faces: Criador, mantenedor e destruidor? Eu não sei como funciona esse negócio das 3 faces. Eu sei que Deus é cheio de graça e eu acho que Ele mesmo diz que Ele está abreviando os tempos por causa dos escolhidos. Isso já é graça, já é misericórdia, já é amor. Deus é amor, perfeito amor. Ele também é justiça, perfeita justiça. Não dá para ter perfeito amor sem perfeita justiça. Um existe por causa do outro. Não dá para ter perfeita justiça sem perfeito amor. Então, Deus sempre derramou juízo e sempre vai derramar juízo por conta da iniquidade do homem. O salário do pecado é a morte. O problema não é dele, é nosso. Ele apenas faz agir, ele faz justiça, ele faz a lei, ele aplica a lei. Nós vivemos num país sem lei, a gente não consegue entender o que é, de fato, aplicar-se leis de forma justa, mas Deus não é como nós aqui no Brasil. Ele é 100% justo o tempo todo, ao mesmo tempo que ele é 100% amor. Então, dentro da sua lei, ele já tem a provisão da graça, da misericórdia, da compaixão e da justiça e da condenação e do juízo. Então, ele vai abreviar os tempos, porque senão não sobraria ninguém, que será muito, muito, muito difícil. Mas ele já vem nos dando, né? Ele já nos deu 2000 anos de graça para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. E o tempo de tribulação é pífio, né? Que 7000 anos, 3 anos e meio, com proteção de Deus, ainda com mulher sendo protegida no deserto, com selo e marca de Deus em nós. Você pensa que na 5ª trombeta, os demônios que saem do abismo, eles não podem tocar em quem
têm a marca de Deus. Eles não podem tocar em quem tem a marca de Deus. Ou seja, todo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem a marca do sangue do Cordeiro, não pode ser tocado pelos demônios que saem do abismo. Isso quer dizer que haverá uma grande colheita, porque quem ainda não recebeu a marca do inferno, da marca da besta, ainda pode ver que quem está sendo protegido é quem tem a marca do sangue de Jesus, quem é de Deus. Mas por que ele não está tocando em você? Estou aqui quase morrendo. Por causa de Jesus. Você não quer Jesus? Ah, já aceitei a marca da besta, então sinto muito, deixa eu ministrar para outro. Não, mas eu não recebi marca nenhuma, então vamos aceitar a Cristo, né? Eu não sei como vai funcionar essa dinâmica na época, lá no dia, mas eu sei que a misericórdia e a graça de Deus estão sempre, 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 sempre conosco. Muito mais do que a gente possa imaginar. Quando a palavra diz que ele é o mesmo, que ele sendo Deus e juiz, ele um não anula o outro. Ele julga, mas como Deus, ele espera o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Amém. Pode deixar de julgar o pecado da humanidade. Porque ele está agindo dentro das leis que ele mesmo criou. Ele não alvia Exato. nem os seus próprios princípios. Ele não viola seus princípios, é isso mesmo. Vamos seguir para mais 2 capítulos antes do almoço, capítulo 10 e capítulo 14. Capítulo 10 e 14. Vê para mim o horário lá, diz que eu tô... Não vê não, que vai dar irritação. Não vê não precisa. Vamos continuar aqui. É. Eu acho que eu vou ter que comprar Vou ter que comprar aquele levinho, que esse muito pesado não vai dar em nenhuma roupa. Cadê o meu clique? Tá aqui. Eu acho que a gente vai ter que comprar o pequenininho, viu? O lapela. Essa é a roupa mais dura que eu tenho. Bom, se ele está entrando, se ele está fazendo isso com essa, não posso imaginar o que ele vai fazer com as outras. Ele vai parar aqui, né? Vai esgarçar toda a roupa. Enfim. Pensaremos. Por um cordãozinho aqui, não um colarzinho. Vamos lá. Capítulo 10, Apocalipse 10. Vou voltar lá nele, que é um capítulo importante também. Quem se lembra o que tem no capítulo 10? Um rolo, mais um rolo. Pequenininho, um rolinho. Livrinho. É um livrinho, é pititico. Isso, obrigada. Capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, o que significa que ele já tinha visto um anjo forte em algum lugar. E isso foi lá no capítulo 5. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Gente, os anjos são todos tão espetaculares, são incríveis. Pelo menos está vestido, vai, gente. Alguma coisa tinha que estar vestido, cidadão. Ai, Márcia, não acredito que você falou isso. Ai, imaginação é demais. E chamou com grande voz, como quando ruge um leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. O editor que acha que é Jesus colocou o leão. O editor que achou o texto original colocou um leão. É um leão. O meu da contemporânea está como o leão. É um leão. E clamou com grande voz. Então, João vê um anjo espetacular, lindo, glorioso, descendo do céu. Ele tem na mão um livrinho. Esse livrinho já está aberto. E ele clama, e quando ele fala, a voz dele é uma coisa espetacular, como um leão.
E quando ele fala, quando ele faz a declaração, o clamor dele, João ouve a voz de 7 trovões. E João ouve aquilo e ele entende aquele som, ele entende o que aqueles 7 trovões disseram, e ele vai escrever, e aí o anjo fala assim, a voz do céu fala assim, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Eu sempre protesto, porque eu acho que tinha que ter escrito para a gente saber o que é. E então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, então tem um pé em cada canto, no mar e na terra, ele levanta a sua mão direita ao céu, a gente viu algum anjo fazendo isso em algum momento lá em Daniel, não foi não? Foi. Ele levantou a sua mão, só que o outro levantou as 2 mãos, e o outro estava na água, esse aqui está um pé cá, um pé lá. E ele jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E há um grande debate do que será o mistério de Deus. Considerando o que acontece na 7ª trombeta dentro da nossa cronologia, e que a 7ª trombeta vem depois da 6ª trombeta, que são 1260 dias do ministério das 2 testemunhas, Jerusalém sendo pisada, a mulher nutrida no deserto. O que mais que acontece nesse tempo? Essas 3 coisas, né? O que será que acontece nessa 7ª trombeta? Depois a gente vai ler a 7ª trombeta. Mas o mistério maior do que o arrebatamento, que já está profetizado lá atrás, além da vinda do cordeiro, do leão, do cordeiro, que é o leão, que é o cordeiro, que é o leão, é algo que está profetizado lá atrás. Em Daniel, especificamente, que provavelmente é a ressurreição. Faz sentido. É que é um pacote. Que é um conjunto. É um pacote. De ações simultâneas. É tudo um gatilho do outro. Então, Jesus vem, aparece, a voz, o brado do anjo, todo olho o verá, e a ressurreição dos mortos, aqueles abalos, né? Todo mundo aterrorizado, e de repente você olha para o lado e algum cidadão do seu lado, pá, foi transformado. É a redenção do povo. Nos dias da voz do 7º anjo, Apocalipse 10, 7. Quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus anunciado. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo. João, vai lá. Dá um livrinho para mim, por favor. Eu fico imaginando se esse livrinho aberto não seria o livro de Daniel, agora aberto para que nós pudéssemos compreender que o livro de Daniel foi selado. Sim. Mas hoje, quando João tem a revelação do Apocalipse, ela encaixa direitinho dentro de Daniel e eles têm que andar juntos. Para nós compreendermos Apocalipse, nós temos que ler Daniel. Imaginando, a gente não sabe se é, mas imaginamos que possa ser. O segredo que existia era essas profecias seladas, né? O mistério. Era um mistério e agora está sendo revelado. João vai, ele pega o livrinho, ele come, é doce no seu paladar e amargo no seu ventre. E aí depois, deixa eu fazer o meu resuminho aqui. O anjo forte desce do céu e na mão desse anjo tem um livrinho que está aberto. Ele clama com grande voz, como de leão. 7 trovões respondem. O anjo forte levanta sua mão direita e jura que o mistério de Deus se cumprirá nos dias do toque da 7ª trombeta e João come o livrinho.